força-peso e força normal. Eu vou estar explicando uma parte sobre a força-peso, que é o resultado da atração gravitacional entre a massa dos corpos. Newton, ele verificou que massa atrai massa e que isso gera a queda dos corpos que mantém a Lua em órbita ao redor do nosso planeta. Todo corpo que possui massa está sujeito a uma força chamada de força-peso, e no caso da Terra e da Lua, que ela aponta em direção ao centro da Terra. Então, a força-peso na física, ela não equivale a quilogramas como a gente pensa. Então, esse peso que a gente está falando na física não é a questão de 80 quilos, 20 quilos. É a questão de um corpo e a força que a gente faz para segurar esse corpo sem ele cair. Então, essa força que eu estou fazendo para deixar esse canetão estável em cima da minha mão é o que a gente chama de força-peso. Então, a gente pode dar um exemplo da força-peso relacionado com a Terra. Aqui, então, por exemplo, é a Terra. E essa força-peso, tudo que está em cima da Terra vai ser direcionado na vertical e para baixo. Então, tudo que está em cima da Terra é basicamente a força-peso e a força gravitacional que a Terra tem em relação a tudo que está em cima dela. Em relação à força-peso, a gente tem uma fórmula, onde P igual M vezes G, que o P significa peso, igual M, que é a massa, e o G, que é a nossa gravidade. O peso ele vai estar sempre na vertical para baixo, então a gente lembra do exemplo de antes, onde o peso ficava em cima em relação à Terra na vertical para baixo, porque a Terra puxava a força gravitacional, puxava esse peso para baixo. Aqui a gente tem um exemplo que o M significa a força normal e o P é a nossa força-peso. A força normal ela vai sempre impulsionar o objeto para cima, já a força-peso na vertical para baixo. Então, pessoal, vale ressaltar que eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente não confundir peso com massa. Por quê? A massa ela é uma matéria que constitui um corpo e é uma grandeza escalar. E a diferença do peso é que ele é uma força gravitacional que atua sobre um corpo e é uma grandeza vetorial. Então a gente consegue perceber que o quê? Aqui é a matéria que constitui o corpo. Já o peso é a força gravitacional que atua sobre um corpo. Então o peso é aquilo que está aqui e a massa já é o que constitui o canetão, por exemplo. Então, para fixar um pouco melhor o conteúdo, eu trouxe um exemplo de força-peso. Então, por exemplo, determine o peso de um corpo de 120 kg que está na Terra, onde a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros ao quadrado por segundo. Então, a gente tem a fórmula que a Maria trouxe antes e a gente basicamente vai aplicar ela e fazer a multiplicação. Então, ali fala que o corpo é de 120 kg. Então, a gente vai colocar o 120 e multiplicar pelo 9,8 que também está ali no problema. Com isso, teremos o 1176 newtons, que newton é basicamente a unidade de medida escolhida para homenagear o próprio Newton. Então, a força normal, ela não apresenta uma fórmula exata, mas para a resolução dos exercícios, a fórmula é dada por N igual a M vezes G, que seria N a força normal, M a massa em quilogramas e G a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Vocês podem notar que aqui na frente temos um P, que significa que essa fórmula aqui ela é a mesma usada para definir a força-peso explicada antes. Agora eu vou fazer um exercício sobre a força normal. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg, que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 N. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é... Então agora eu vou falar a solução para vocês. A caixa tem 5 kg. Antes da ação do homem, que a forma normal que a mesa exercia na caixa era F com meio subscrito
igual a 5 espaço 10, espaço igual a espaço 50 e espaço E. A caixa não move verticalmente. Força igual a 0 nessa direção, adotando para cima sentido positivo. Então aqui, N negativo P igual a 0. Após a ação ficou N positivo F negativo P igual a 0. Então aqui a gente faz 50 negativo 10 que dá 40, que é a força normal, ou seja, é a letra D.